O desespero de não viver a promessa te faz tomar decisões totalmente erradas. O desespero da promessa te faz acelerar ou atrasar a promessa. Muitas das vezes a gente pensa que a gente precisa ajudar Deus. Deixa eu ajudar Deus a realizar a promessa que Ele tem para minha vida. E é nisso que a gente acaba se auto-sabotando. A partir do momento que a gente quer acelerar o processo, a gente não ajuda Deus. A gente atrapalha o agir de Deus, atrapalha a nossa vida e faz a gente andar literalmente em círculos, fazendo a gente cada dia mais protelar. Ao invés de alcançar a conquista, nós acabamos literalmente atrasando. Por que a gente atrasa a promessa? Assim como Moisés, que ficou naquele deserto por 40 anos. Poderia ter durado 40 dias. Mas a gente sempre quer colocar a mãozinha para ajudar Deus, né? Como se Ele precisasse que a gente acelerasse alguma coisa para as promessas dele se realizarem em nossas vidas. Mas não é assim que funciona. Por experiência própria, no ano de 2021, eu tinha acabado de ser demitida. Eu tinha sido mandada embora de uma empresa, porque naquela época eu tinha epilepsia. E por conta da epilepsia, eu tinha medo das pessoas me rejeitarem, das pessoas me recusarem no local de trabalho. Então, praticamente, eu nunca falava que eu tinha aquela doença. Até que aquela crise de convulsão chegava na minha porta e eu passava mal. Não sabia o meu nome, não sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo. É literalmente uma confusão mental. E isso gerou o quê? Uma frustração e a vontade de empreender. A vontade de empreender foi crescendo. Era no ramo da estética, até eu conhecer os bastidores negativos da esteticista. A partir disso, eu comecei a me frustrar. Porque eu falei assim, nossa, a primeira vez que eu sou mandada embora de uma empresa. Então, o que aconteceu? Quando a gente quer acelerar a promessa, muitas das vezes a gente se prejudica de um alto nível. Porque eu passei por frustrações que eu não deveria ter passado. Olha, eu não sou muito boa na maquiagem, mas eu vou me virando. Mas no final fica linda, né? No final dá tudo certo. Quando a gente tenta acelerar a promessa, a gente passa por frustrações que a gente poderia ter evitado. Eu poderia ter evitado a frustração da quebra empresarial. Claro, né? Quem quebra primeiramente é o CPF, assim como diz o Pablo Marçal. Primeiro eu quebrei o CPF e isso trouxe um dano para o CNPJ. O primeiro lugar que eu precisei correr foi voltar novamente para o CLT. Nisso eu não estava empreendendo na área da estética. Eu fui realizar o sonho do Pet Shop Cabral, que foi um fracasso emocional, foi um fracasso financeiro e trouxe um peso para minha vida que eu nunca pude imaginar esse peso na minha vida. Eu achava que eu nunca ia passar por isso, até passar e vivenciar essas coisas. O que aconteceu? Meu pai faleceu em 2021 e com a herança que, né, eu e minha irmã recebemos, eu falei, eu vou empreender, é a minha oportunidade, é a minha hora e nada, nem ninguém vai me fazer parar. Fui empreender, animada, comecei a procurar algumas lojas que estavam à venda, passando ponto. Eu encontrei uma loja que estava passando ponto, o valor era o valor que eu tinha. Então eu falei, vou viver a promessa, vou viver o que o Senhor tem para mim. Mas qual foi a promessa? Em 2021, após eu ser mandada embora, eu não tinha contado para ninguém. Eu fui para a tarde da bênção.
que realmente é uma bênção, acredito que continua sendo. Eu fui para a igreja assim totalmente frustrada, desanimada após ser demitida. E praticamente no finalzinho do culto, a pastora e foi a missionária. A primeira palavra que eu recebi é que Deus tinha me tirado de um buraco. Deus tinha me livrado daquela vaga de emprego. Mas eu queria, era na minha área, eu estava terminando a faculdade, então estava tudo certo. Mas as coisas que estavam acontecendo não estavam agradando ao Senhor. E aquele ambiente provavelmente tinha coisas que não iriam me levar para o caminho que Ele queria, e que Ele quer que eu vá. Fui demitida, fiquei mal, chorei. E eu falei, mas o que eu vou fazer? E eu recebi, então, a primeira palavra naquela tarde da bênção. Deus te tirou de um buraco. Passou ali um tempinho, né, da administração do culto, da tarde da bênção. A pastora falou assim para mim, Bruna, sonhe alto, sonhe grande. O que Deus tem para você é tão grande que você não pode imaginar. Saí com meu coração alegre, falei, ufa, essa demissão não foi à toa. Essa demissão teve um caminho, teve uma direção, então vai dar certo. Fiquei chateada, o coração deu aquela aliviada, fiquei feliz. Passando-se mais ou menos 2 meses e meio, eu fui fazer uma entrevista em um outro, foi um spa, não fazia ideia que eu ia passar. Fiz a entrevista, pela resposta, foi uma resposta bem positiva e que eu tinha que aguardar o retorno até segunda-feira. Voltando, no ônibus eu encontrei uma mulher, que eu nunca mais vi essa mulher. Não faço ideia de quem era ela. E ela tava olhando pra mim e eu estranhei. Falei, será que ela tem alguma coisa pra falar pra mim? Dito e feito. Quando a gente chegou no terminal, ela olhou pra mim e falou assim, Deus te ama muito. Ele te ama muito, Ele tem uma misericórdia por você. E aquilo ficou no meu coração. Falei, opa, é um aviso. É alguma coisa. Só que a minha mente estava na entrevista. Eu falei, acho que é entrevista, né? Nisso, passou-se... Acho que passou mais ou menos uma semana. Mais ou menos uma semana. Eu recebi a notícia que meu pai faleceu. Aquela notícia do dia mal, que meu pai havia falecido. O meu mundo caiu. Na hora eu não lembrei dessas palavras, não lembrei de nada. Eu apenas chorei. Eu apenas fiquei sem entender. Um dia você é demitida, no mesmo dia praticamente você recebe uma palavra que Deus te livrou do buraco. Depois você recebe a palavra para você sonhar grande, sonhar alto. Eu falei, peraí, será que tá certo esse negócio? Sonhar alto? Aí uma mulher chega pra mim e fala que Deus que me ama muito, que Deus tem a misericórdia muito grande. Eu já era cristã. E eu fiquei refletindo, eu falei, será mesmo que tá tudo no controle de Deus? Será que Ele realmente me ama? Porque as coisas que estão acontecendo não tá sendo nada positivo. Eu recebi essa notícia, que meu pai faleceu. Entrei em pranto, entrei em desespero. Fiquei muito chateada por todas as outras coisas que já estavam acontecendo na minha família. Eu ainda não era casada. Eu morava com a minha mãe, né? Meu pai, ele acabou traindo a minha mãe. Então, ele foi viver com a família qual ele escolheu. E aquilo, meu mundo, assim, desabou. Porque foi consecutivo coisas negativas aos meus olhos carnais. Aos meus olhos carnais eram totalmente coisas negativas. E a partir disso, eu recebi a vaga no spa. No mesmo dia que meu pai faleceu, eu falei, pronto, consegui um emprego, meu pai faleceu, tenho que resolver as coisas, não tô bem emocionalmente, espiritualmente. Falei, pronto, piorou tudo. Acho que essa promessa nunca vai acontecer. Entrei em contato, avisei, meu pai faleceu, se vocês quiserem contratar outra pessoa,
ou se vocês quiserem me esperar. Então elas falaram, não, a gente vai te dar mais uma semana e na outra você começa, acho que dá tempo de você resolver. Claro que uma semana para você resolver todos os documentos necessários é praticamente impossível, mas o fato não ia mudar, não ia trazer ele de volta. Então, passando-se o tempo, resolvendo as coisas, saiu o dinheiro da herança. E esse dinheiro da herança foi algo que eu nunca tive em minhas mãos. É um dinheiro assim que eu nunca tive. Nunca tive nas minhas mãos. E eu falei, bom, se Deus falou para mim sonhar alto, se essa doença Deus ainda não me deu a cura porque Ele tem um projeto na minha vida, vou abrir meu próprio negócio, nada vai dar errado e ninguém vai me impedir de viver. Deu tudo errado. Sabe o que é dar tudo errado? Em menos de um ano, foi mais ou menos, acho que de 8 a 10 meses, não vou lembrar 100%, eu quebrei o caixa financeiro, o meu emocional, eu tava assim, ó, magra, só tinha cabeça. Dava pra ver os meus ossos, assim, de tão mal que eu estava, absorvendo tudo aquilo sem pedir ajuda, sem estar debaixo da direção. E eu simplesmente, a minha mentalidade era essa. Vai dar tudo certo porque eu estou com o money, dinheiro. Mas não é isso, gente. Quando eu entendi que eu estava passando por um deserto, quando o Senhor me fez entender, foi através do canal do Thiago Brunet, ele falando sobre a quebra financeira que ele teve, foi aí que eu me dei conta do que estava acontecendo comigo de verdade. Então, a partir disso, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Tive que voltar a trabalhar como CLT, trabalhei no shopping de Itaquera, trabalhei em uma clínica de depilação e foi mais uma experiência que eu tive pelo desespero da promessa. Não aguentei mais ficar naquele lugar, naquela clínica, porque estava muito ruim. A distância estava acabando comigo, o clima, a situação, né, de domingo a domingo. Fui para outro serviço, depois saí do serviço, fui tentar empreender, depois eu trabalhei de novo em outra clínica. Sabe o que eu tô fazendo? Me desesperando pela promessa. O desespero da promessa te faz andar em círculos. Algo que poderia ter sido em 1 ano, 2 anos. Eu quis acelerar do meu jeito. Eu quis acelerar da pior forma possível, acelerando o processo, sendo que não era para acelerar o processo. Eu quis acelerar o processo achando que era aquela vaga de emprego, era aquele pet shop, era aquele e-book, era aquele Instagram. E no final das contas, eu ainda não vivi a promessa. O perfil dominante é um perfil que foca muito no resultado. Enquanto ele não vê resultado, pronto. É como se tudo fosse por água abaixo. E por muitas das vezes eu não consegui lidar com esse meu lado dominante. Esse meu lado do resultado. Então, se eu não aprendi de um jeito, Deus me fez aprender com as minhas próprias frustrações de querer antecipar, de querer focar sempre no resultado. Me frustrei novamente, achando que ia ser tudo solucionado em uma empresa e não foi. E quando eu comecei esse canal, não estava fluindo como eu imaginava, por comparar outros canais que os vídeos eram feitos de qualquer jeito. Eu falei, não, vou fazer tudo bem certinho, bem bonitinho, uma edição bem legal, vou convidar mulheres. E sabe o que aconteceu? Não fluiu. Recebi uma vaga, uma proposta, fui trabalhar, eu parei com o canal no YouTube. Literalmente parei, porque não estava me dando resultado, o resultado que eu queria. E eu tentava voltar para esses vídeos, tentava fazer, mas eu não conseguia. Tava tudo travado. E até que eu e meu esposo, nós tomamos a decisão de não focar no resultado, mas de desfrutar do processo. Porque quando você aprende a desfrutar do processo até chegar ao resultado, você vai chegar melhor, com mais energia. Porque se você foca tanto no resultado, a sua energia fica só no resultado.
E isso prejudica muito a mente, o coração, a alma, o espírito. E te faz negligenciar. Te faz você colocar mais o lado carnal do que o lado espiritual. Então, o desespero da promessa te faz andar em círculo durante 40 anos. E eu não quero mais isso para minha vida. Então, através de uma situação, a qual eu e meu esposo já havíamos conversado sobre trabalho, renda extra. Eu vou fazer um outro vídeo para falar melhor sobre isso, porque foi algo que virou uma polêmica após eu fazer um vídeo chorando, jogando todos os meus esmaltes, para que as mulheres possam entender um pouco mais sobre a promessa, sobre ser a mulher submissa, sobre deixar o seu esposo prosperar e cuidar de você. Porque isso faz uma total diferença para que a gente possa viver a totalidade da promessa, né? Então, eu quero declarar para você, se a promessa do Senhor ainda não aconteceu, eu te garanto que algumas coisas você tem dado legalidade ao desespero, focando muito ali no resultado. Não vou dizer para você que foi fácil superar, porque foi muito difícil. E tem coisas que ainda doem, tem coisas que eu fico pensando, será que se eu não tivesse feito melhor, eu estaria em uma situação melhor? Mas o fato de eu querer colocar as minhas mãos no trabalhar de Deus me prejudicou. E eu aprendi e entendi que Deus não tem dó de mim. Ele pode até ter dó de você, mas de mim ele não tem nem um pouquinho. Então ele me faz continuar andando em círculos até que eu entenda e até que eu me posicione para esperar e fazer acontecer no tempo dele, da forma mais saudável dele. Porque enquanto eu coloquei as minhas mãos, foi tudo por água abaixo. Tudo virou frustração. Tudo virou desânimo. Então, se você ainda tem aquela promessa de 10 anos, de 5 anos, de 30 anos, eu vou declarar para você que você vai viver a totalidade da promessa. Porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus de obras completas. O Deus o qual nós servimos, ele é um Deus de obras completas. Então, a partir do momento que você se posiciona para viver a promessa, não é fácil, mas a promessa vai chegar. A promessa ela vai acontecer, mas com a força do seu braço é impossível. Então, vamos parar de andar nesse círculo de 40 anos. Já estamos em 2026. Vamos evitar a frustração de novo. Vamos evitar essa frustração. Vamos evitar esse desânimo. Porque quanto mais frustração, a gente vai perdendo a coragem. A gente fica com mais medo. Vem o desânimo. Então chega disso. Vamos viver a totalidade da promessa. Eu acredito muito, muito na palavra do Senhor. E nós iremos viver a totalidade da promessa. Eu creio que os próximos vídeos já vai ser vivendo a totalidade da promessa de Deus. Então eu quero declarar na sua vida que a frustração ela vai embora, o medo vai embora e que no seu coração venha a coragem de lembrar da promessa que Deus te entregou. Não sei se é a cura, se é um bem material, se é uma casa, se é um emprego, se é uma faculdade, se é um casamento. Eu não sei da tua promessa, mas para de andar em círculos durante 40 anos. Vamos transformar 40 anos em 40 dias, mas confiar, correr e descansar. Confiar, correr e descansar, porque o que Deus tem para nós é grande, é lindo e é perfeito, é agradável. Então, eu declaro na tua vida, mente aberta. E pare de pensar em tudo aquilo que não provém do Senhor. Pensou em algo que é negativo? Manda embora porque não é do Senhor. Ouviu coisas negativas? Manda embora porque não é do Senhor. Então, eu quero declarar na tua vida as bênçãos, as profecias que você recebeu. Precisamos ficar atento. Quem é que fala a profecia? Precisamos ter a confirmação do Senhor. Estar jejuando, estar no mundo espiritual para entender. A promessa veio de Deus ou a promessa veio da falácia do homem?
Então, com o óleo ungido, eu quero fazer uma oração pela vida de cada um que vai estar aqui nesse canal, @sonhadora_cabral. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder apenas ouvir, mas receba a presença, receba tudo que Deus tem para sua vida, porque vai se cumprir. Mas para de andar em ciclos. Sai desse 40 anos e viva em 40 dias o que Deus tem para você. Amém? Senhor meu Deus, Pai nosso que estás no céu, eu te agradeço por mais um dia que o Senhor me permitiu a vida. Novo dia eu recebi. E cada um que está chegando, Pai, sobre este canal, eu declaro vida, eu declaro ânimo, eu declaro, Pai, energia. Que toda a frustração vá embora, que todo medo vá embora, que todo altar levantado vá embora. Nós iremos viver a totalidade da promessa. Nos ensina a não usar a força do braço, mas usar a força e o poder da oração. O poder de declarar de que nós iremos viver a totalidade da promessa, pois tu és o Deus de obras completas. Novo dia o Senhor nos deu. Novo dia o Senhor deu para essa pessoa que está chegando nesse canal para viver a totalidade da promessa. Cuida da saúde, cuida dos sonhos, cuida dos planos. E que os teus planos, Pai, eles não se frustram, mas os nossos pensamentos, a aceleração, muitas das vezes nos faz andar em 40 dias. Eu entrego, Pai, o meu coração. Eu entrego, Pai, o coração dessa pessoa que está me ouvindo, essa pessoa que está me assistindo, Pai. Porque eu creio que ela, assim como eu, iremos juntos viver a totalidade da promessa. Eu entrego, Pai, cada ouvinte, cada inscrito, cada seguidor, cada visualização na palma das tuas mãos, porque o Senhor é maior do que o algoritmo. O Senhor é maior do que o canal no YouTube. O Senhor é maior do que o que eu desejo. O Senhor é maior. E eu creio que a promessa ela vai ser algo extraordinário. Mas lembre-se, tudo é para a honra e a glória do nosso amado Jesus. E eu entrego o Senhor nas tuas mãos. Mais uma quinta-feira maravilhosa nas tuas mãos, Pai. Amém. Fiquem com Deus e não esqueça de se inscrever, @sonhadora_cabral. Se você se identificou, coloca aqui nos comentários. Se você deseja receber a oração, coloca aqui nos comentários também. E compartilha, hein? Tchau, tchau.